a todos. Nós vamos começar mais uma noite, né? De terça-feira. Convidar o nosso querido palestrante para sentar-se aqui. Nos ambientando aí, né? Essa energia boa. Fica à vontade, tá? Então, a gente vai ler Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o capítulo de número 1 chama Mãos à Obra. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Paulo, Coríntios 14, 26. A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros de Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos, formados no ambiente do Espiritismo, na revivescência do Evangelho. Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores, por novidades em fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem dos médiuns adestrados. Por quê? Médio algum solucionará em definitivo o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue ausência de novidades quando as vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocais mãos à obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Então, vamos fechar os nossos olhos, quem sentir à vontade. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos fazer a nossa prece, dizendo assim: Senhor, nosso mestre, nosso amigo, mais uma vez estamos reunidos em teu santo nome, buscando o teu amor, a tua paz, o teu entendimento. É mais uma noite de terça-feira que nos reunimos aqui no Centro Espírita Fonte Viva para palestrarmos, para ouvirmos a sua palavra divina. É um momento onde nos encontramos aqui como irmãos e aproveitamos esse momento para resguardar o nosso coração das coisas negativas lá de fora. É um momento em que nos reunimos aqui para renovar a nossa fé, para que o nosso coração escute coisas que o acalentem, para que a nossa mente seja aberta para pensamentos positivos, pensamentos de fé, para que possamos sentir dentro de nós esse desejo de continuar e a coragem e a fé que precisamos para enfrentar as vicissitudes do dia a dia. Nós sabemos que no momento atual da nossa transição planetária, estamos passando por diversos desafios, grandes dificuldades, mas sabemos também que existe do alto celeste uma energia maravilhosa invadindo os nossos corações para que avancemos, para que quando estivermos reunidos em assembleia, como diz o nosso texto, que a gente cresça com esse movimento,
que hoje cada um que aqui veio sabe exatamente o que veio buscar. Cada um que está sentado e nós que aqui estamos, sabemos o que precisamos para continuar a nossa caminhada. Então, que nos sintamos envolvidos por esse movimento maravilhoso e que possamos começar a imaginar como vai ser bom quando o que estivermos desejando já esteja em nossa vida. Talvez a simples oportunidade de poder querer ser melhor, de querer ajudar um pouco mais, de querer trabalhar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, já seja um grande e maravilhoso desejo. As outras coisas normalmente nos virão por misericórdia, porque Deus é muito misericordioso e bondoso para nós. Então, que nessa noite de hoje, nessa pequena assembleia que estamos reunidos aqui, que nós possamos colocar o nosso coração a serviço do amor e que possamos colocar o nosso pensamento no Divino Criador, para que ao final dessa noite, nessa palestra, nesse estudo que o nosso irmão veio fazer aqui para nós, nos sintamos mais encorajados a seguirmos esse caminho e a realizar coisas melhores. E que ao final, ao retornar para os nossos lares, nós possamos estar invadidos desse amor e que nós possamos transbordar a alegria de conhecer esse encontro com Jesus. Então, muito obrigada à espiritualidade responsável pela noite de hoje, que está aqui conosco, preparou esse ambiente maravilhoso e nos recebe com tanto carinho. Agradecemos a nossa Mãe Maria, nossa Mãe querida, que sempre está cuidando de nós, ao nosso amado Jesus, a Dr. Bezerra de Menezes, o patrono da nossa casa, e principalmente a Deus, que nos permitiu mais um dia de vida. Então a gente agradece muito e pedimos a permissão da espiritualidade para começar a nossa palestra da noite com o nosso muito obrigada, que assim seja. Muito bem. Então, nossa palestra de hoje 25, nosso mês de novembro se encerrando, a nossa última palestra do mês de novembro. O nosso tema é abandonar pai, mãe e filhos. É o Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 23, é os itens 4 a 6. Então, José Martins, Centro Espírita, das orações vivas. Boa noite a todos. Boa noite. E que a paz de Jesus esteja em nossos corações, agora e sempre. Como já foi anunciado, o título da nossa palestra é Abandonar Pai, Mãe e Filhos. É o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo e os itens de 4 a 6. Os itens de 4 a 6, quer dizer, são três passagens do Evangelho, E a primeira nos diz: e todo que deixar, por amor do meu nome, a casa, ou os filhos, ou as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá 100 por 1 e possuirá a vida eterna. Isso está em Mateus capítulo 19, capítulo 19, versículo 29. Então disse, agora o outro, então disse Pedro: eis aqui estamos nós que deixamos tudo e te seguimos. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que, uma vez que deixou pelo reino de Deus a casa, os pais, ou os irmãos, ou a mulher, ou os filhos, logo mais neste mundo, não receba muito mais e no século futuro a vida eterna. Este é do Evangelho de Lucas, no capítulo 18, e versículos 28, 29 e 30. E o item 6 é uma passagem de Lucas, E disse-lhe outro: eu, Senhor, seguir-te-ei, mas dá-me licença que eu vá primeiro dispor dos bens que tenho em minha casa. E respondeu-lhe Jesus: nenhum que mete a sua mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.
está em Lucas capítulo 9, versículos 61 a 62. Né? Então vejamos bem, se nós voltarmos um pouco no tempo que antecedia a vinda, né, de Jesus, nós vamos verificar que todos os conceitos éticos, os conceitos morais, ainda não definidos, não estruturados, eles cresciam assim de uma forma perversa. Né? E aí vamos ver o que é esses conceitos. Né? A predominância do direito da força sobre a força do direito, isto é, da lei. Né? A escravidão política, a escravidão social, a escravidão econômica, a escravidão de credo e a escravidão de raça. Né? E isso, naquela época, nós podemos analisar um pouquinho, se nós vemos aí a história, né, dos romanos e dos próprios judeus. Um terceiro ponto, a família submetida ao patriarcado soberano e às vezes cruel. Né? Quer dizer, naquela época, né, quer dizer, o marido era o patriarca, né, e a mulher não tinha vez. Né? Se a mulher tinha que sair com ele, né, ele ia na frente e ela ia atrás. E ela não podia falar nada com o marido. Né? Então vejam como era. Né? E em casa, né, quer dizer, ele era o patriarca, né? Quer dizer, ele era o, como se diz, o dono da bola, né? Quer dizer, só ele é que falava e só ele que era obedecido. E um outro ponto são os interesses girando em torno da posse, né? Na posse de bens materiais ou de pessoas. Um outro item, vamos analisar, né? Por outro lado, na religião ocorriam transformações muito acentuadas. O paganismo, né, que é o culto a vários deuses, entrava em decadência. Outro ponto, o sacrifício humano para aplacar a fúria divina era substituído em Israel pelo sacrifício de animais, né, transformados em valiosos recursos para a absolvição dos pecados e oferenda de gratidão a Deus. Né? Quer dizer, então naquela época você cometia lá o seu pecado, mas você ia oferecia um animal, né? Quer dizer, enfim, você oferecia, né? Quer dizer, algo para ser sacrificado e você ficava de bem com Deus. Né? Então Jesus chega na época, chega, né, para nos auxiliar, para facilitar nossa transformação, né, e para trilhar os caminhos da evolução. Quer dizer, esse foi o ensino, esse era o ponto objetivo dele, né? E também para enfrentar a sombra coletiva em que aquela sociedade estava mergulhada. E também para romper com as raízes que ainda prendiam o homem aos sentimentos mais agressivos. Né? Jesus precisou trazer uma doutrina de compreensão, de bondade, de ternura e compaixão. Né? Se nós vemos todo o ensinamento de Jesus, ele está, né, na compreensão, na bondade, na ternura, na compaixão. E que isso que Jesus trazia não podia ser comparado a qualquer atitude de agressividade interna ou externa, fosse ela ostensiva ou disfarçada. Era preciso usar de energia e valor moral para enfrentar os desafios que surgiam, com a intenção de impedir a marcha para a transformação espiritual que Jesus trazia. E Jesus não cedeu em nenhuma das diretrizes que traçou para o cumprimento da sua tarefa. O que aconteceu? Mudando as estruturas do passado e trazendo a supremacia da humildade sobre o orgulho. O que Jesus trouxe também, a supremacia da caridade e altruísmo sobre o egoísmo, e a supremacia da compreensão e da bondade sobre a intolerância. Né? Quer dizer,
não havia humildade, havia só orgulho, né? A caridade era só o egoísmo, e a compreensão e a bondade era uma intolerância generalizada. Isto era, no mínimo, uma nova e estranha moral. O título do capítulo 23 é a estranha moral, né? Então nós aí temos a estranha moral que Jesus trouxe para aquela época, né? Muito bem. E vejamos, por que ela é estranha moral? Por ser diferente de tudo que existia. E era por contrariar todas as convicções que prevaleciam na época. Por outro lado, nós sabemos que Jesus não deixou ele próprio nada escrito e, por isso, muitas palavras atribuídas a Jesus não condizem com a sua forma amorosa de ensinar, né? Quer dizer, tanta bondade, né? Como é que se diz? Caridade, compreensão, bondade, né? Que Jesus dedicava e transmitia, né? Então, sabemos que não condizem com o que está escrito, não foi escrito por Jesus, né? E nós temos que ver que tudo de Jesus era o amor. Era o amor acima de tudo. E, em primeiro lugar, né, quer dizer, nós também analisando todo esse escrito, e o que foi escrito, precisamos saber se Jesus efetivamente as pronunciou, tendo em vista não ter deixado nada por escrito, né? Lembrando que naquela época a linguagem mais comum era o siríaco, né? E segundo dizem, foi uma linguagem, vamos dizer, era uma, como é que se diz? A localização ali, veja, o paulista fala de uma maneira, o carioca fala de outra, né? O nordestino de uma outra, o nortista de outra, né? Então, ali onde Jesus também circulava, a linguagem, né, era o siríaco, que era como é que se diz? Dialeto. É o dialeto. Obrigado. Você. Né? O dialeto que Jesus usava era o siríaco, né? E a linguagem, né? A linguagem, na verdade, né, de Jesus era o aramaico, né? E, na verdade, o que se fala, vamos dizer, os judeus, vamos dizer, os fariseus, os saduceus, que eram os nobres, né? Eles falavam o hebraico, né? Então vejam, quer dizer, muita coisa aconteceu, né? E se Jesus, né, quer dizer, as pronunciou, saber qual era o significado dessa palavra na língua em que ele falava, né? Vamos ver, porque há uma grande dificuldade para nós chegarmos às conclusões, né? Por quê? Quando nós lemos ou estudamos um texto antigo, quer dizer, mesmo na nossa linguagem português, nós temos uma dificuldade, né? E se o texto é bem antigo, nós não podemos usar os mesmos significados de hoje. Exemplo, né? Se nós pegarmos aí um livro escrito por um escritor bem antigo, né? Quer dizer, de 100 anos para trás, né? Nós vamos ter dificuldade em compreender, né? Veja, mesmo a obra que o Chico, a primeira obra que o Chico fez em Parnaso de Além Túmulo, né? Quer dizer, tem um linguajar que, na verdade, né, é maravilhosa, porque foram só poetas, né, que nos trouxeram a primeira informação para nós, né? Eu principalmente preciso de, né, estar lá com o Google, né, e vendo como é, o que significa isso, né, para poder entender melhor, né? Então veja, e no caso específico de Jesus, a língua hebraica, né, quer dizer, o hebraico também não era uma linguagem rica, né?
uma palavra sempre tinha mais de um significado. Temos dois exemplos que podem ajudar, né? Por exemplo, no livro Gênesis, do Velho Testamento, as frases que indicam a criação do mundo, elas podem significar um período qualquer e um período diurno. Né? E com o passar do tempo, a tradição, né? Quer dizer, tradição é aquilo que, vamos dizer, que o povo tem, né? E aquilo vai se consolidando. Então, aquilo é uma tradição. Né? Então, tem muita coisa que nós temos como certa, mas, se nós formos analisar, é uma tradição que já vem no caso. Né? Então, com o passar do tempo, a tradição encarregou-se de colocar o mundo físico criado em 6 dias. Né? E outro exemplo pode ser encontrado no Novo Testamento, quando Jesus ensina que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico alcançar o céu. Né? Veja, nesse caso, o termo que significa camelo também significa cabo. Não é? Por exemplo, cabo de guerra. Né? E esse cabo, ele era feito dos pelos do camelo. Né? Então, fica muito ligado ao cabo, ao camelo. Né? Então, ficou lá que é mais fácil passar um camelo do que... Né? Quer dizer, Jesus não ia pronunciar isso, né? Mas foi depois os entendimentos. Né? Isso mostra que a tradução de uma língua para outra pode trazer enganos e altera todo o real significado que se pretende dar ao que escreve. Né? E nós temos que observar ainda a natureza particular de cada língua, a mudança do significado com o tempo, né? E os erros dos copistas daquela época. Né? Por quê? Por exemplo, Mateus fez o evangelho dele. O que aconteceu? Copistas é que foram fazendo as cópias. Né? Quer dizer, mas isso, né? Quer dizer, eu estou falando aqui de Mateus, mas já era bem... Né? O grande problema também está lá no Velho Testamento. Então, o copista, ele também não tinha grande discernimento. Ele sabia desenhar. Né? Quer dizer, se eu der essa folha para ele, ele vai copiar, né? Igualzinho ao que está aqui. Né? Então, ele pode também, né, ter algum mal entendido, vamos dizer, assinalar alguma coisa errada. Né? Então, nós temos que observar, né, que a natureza particular de cada língua, ela muda o significado com o tempo. Né? Porque mesmo, como nós falamos aqui do Parnaso de Além Tudo, né, não é um livro tão antigo. Né? Se nós pegarmos um livro de 150, 200 anos passados, né, nós não vamos, olha, eu talvez não entenderia, né, 20%. Né? Muito bom. E nós temos que ver que as criaturas, né, como os copistas que estavam na frente, qualquer observação que houvesse sido escrito na margem do documento, seria por eles copiada, como se fizesse parte também do texto. Né? E a tradução literal, que muitas vezes significa, né, a tradução literal, que muitas vezes altera o significado real, né, assim, o tema de hoje deve ser compreendido de uma forma figurada e não tomada ao pé da letra. Né? Abandonar pai, mãe, esposa, filhos, fazendas para segui-lo. Né? Quer dizer, é a ideia de abandono da família. Não condiz com a doutrina de Jesus. É antes a sua negação. Né? Ele não ia falar para abandonar o pai, abandonar a mãe, né? Quer dizer, e sair por aí. Né? Mas, se nós pensarmos que o ensinamento contido nessa passagem é para que aprendamos a colocar o interesse da vida futura acima da vida material, então nós vamos ver que há uma concordância com a essência desse ensinamento. Né? Fica claro que Jesus pretendeu nos conscientizar que a vida futura, ou seja,
a vida do espírito é mais importante que a vida da matéria, né? Porque o que nós valorizamos mais mesmo é a vida material, né? O nosso espírito, aqui nós estamos realmente valorizando o nosso espírito, né? Estamos aqui buscando, né? E recebendo todo o bem que o Dr. Bezerra e a sua falange, né? Nos dá, nos envolve e nos propicia, né? Então vejam, é interessante notarmos, né, que existe a necessidade de separação para o progresso, né? Quer dizer, tem que haver uma separação para o progresso. Quem poderia condenar o filho ou a filha que se separa de seus pais para se casarem, né? A mãe fica muito triste quando é o filho que está casando, né? Quer dizer, quem tem filho e casou, né? A mãe sofre muito. Pelo menos nos casamentos de nossos parentes que nós acompanhamos, né? A nossa tia, as nossas, né? Quer dizer, as nossas parentes, né? Quando o filho se partia, né? Aí ela chorava. Quando a filha casava, não, ali, né? Casou bem, né? Um pouquinho de brincadeira para quebrar o gelo, né? Muito bom. Mas isso é verdade, né? Então, e que dizer dos filhos que deixam suas famílias para ir defender o seu país, né? Suponhamos que haja uma guerra e se convocam aí os reservistas, né? Os jovens são convocados, né? E lá vão eles. Muito bom. Emmanuel nos diz o seguinte, quando ele se refere a essa passagem, que abandonar é renunciar. É uma renúncia pessoal. Né? Quer dizer, então, não existe o abandono, existe uma renúncia. E exemplifica dizendo que, se teus pais não procuram a intimidade do Cristo, renuncia à felicidade de vê-los comungar. Contigo, o divino banquete da Boa Nova, e ajuda teus pais. Quer dizer, se nossos pais não procuram a intimidade do Cristo, quer dizer, não procuram também nos acompanhar, né, e serem mais dedicados à doutrina, né, a fazer o Evangelho em casa, né, porque eu quero crer que todos nós aqui já fazemos o Evangelho no lar. Né? Não é isso? Muito bom, né? Porque isso é muito importante. Né? Então, quando nós insistimos, né, para que o pai permaneça, né, quer dizer, que ele renuncie, né, quer dizer, vamos fazer com que eles renunciem ao que eles querem, mas que venham, né, para obter, né, essa felicidade da Boa Nova. E Emmanuel também nos lembra que renúncia com Jesus não quer dizer abandono, mas expressa devotamento. Pois Jesus, esquecido por muitos, relegado às agonias da negação. Né? Quer dizer, como foi esquecido Jesus, né, no caminho para o Calvário. Né? Quer dizer, na hora, todo mundo saiu fora. E quando é pedido lá, porque se salvava Barrabás ou Jesus, né, todo mundo, em vez de pedir Jesus, pediu Barrabás. Né? Então Jesus, sentindo as angústias do amor não amado, né, não se afastou do convívio dos seus discípulos. Né? Quer dizer, ele aconteceu naquela do amor sem ser amado. Né? Quer dizer, e na escola a gente perguntava, vocês sabem em que tempo está o amor sem ser amado? Amar sem ser amado? Né? O tempo perdido, né? Para nós. Mas para Jesus não foi. Jesus veio e ele volta confiante. E ele volta e fala com os apóstolos. Né? Por quê? Se nós formos olhar realmente, os apóstolos se esconderam, fugiram. Né? Só João, né, que
que ficou com Maria na crucificação, os demais não estavam. Né? Mas Jesus, né, entendeu, compreendeu, e ele volta e diz, confiante, eis que estarei convosco até o fim dos séculos. Né? Quer dizer, não é porque nós já fizemos alguma coisa errada, se não fizemos nessa, fizemos nas vidas passadas, né? Que Jesus vai nos abandonar, Ele está lá, sempre conosco. Né? Quer dizer, nós é que nos afastamos de Jesus. Um outro exemplo é Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele foi rejeitado pela família. A família rejeitou ele. E ele era tido como louco pelos antigos companheiros da tribuna. Né? Então, vejam, encaramos as coisas na terra apenas do ponto de vista terreno. E a doutrina, o Espiritismo, nos apresenta de mais alto, mostrando-nos que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo. Né? Não adianta, quer dizer, eu casei com uma moça muito bonita, só que ela, depois de 62 anos, ela está mais bonita ainda. Ela até ficou envergonhada agora. Né? Mas imagina, né? Quer dizer, alguma coisa, né? O bonitão aqui também não ficou tão bonito. Né? Quer dizer, vejam, né? Como é que as coisas fluem. Mas nós temos que nos preocupar com o espírito, né? Não com o corpo, não com a matéria. Então vejam, o Espiritismo nos apresenta de mais alto, mostrando-nos verdadeiros laços de afeição, que são os do espírito e não do corpo. E que esses laços não se rompem, nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, e que eles se fortificam na vida espiritual para a depuração do espírito. Né? Porque nós temos as oportunidades de aprender aqui, de aprender na erraticidade, quando desencarnados, né? E isso é tudo um aprendizado. Né? Quer dizer, passamos por etapas, quer dizer, são escolas, né? As escolas na vida material e na vida espiritual. Né? Então, vejam, é a depuração, é o aprimoramento nosso, né? É a evolução de cada um de nós, né? Que é uma consoladora verdade que nos dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Né? Porque nós temos que compreender que nós estamos aqui e todos nós temos dificuldades. Todos nós temos aí algumas arestas para corrigir, para, né, refazer, para passar por elas. Né? Não existe este, né, que não, comigo não. Né? Quer dizer, todos nós temos as nossas dificuldades. Por quê? Porque estamos resgatando, né, coisas que fizemos nas vidas passadas. Né? Por quê? Será que nós, na nossa presente encarnação, já resgatamos, né, coisas que fizemos nas encarnações passadas e coisas que nós fizemos também nesta? Né? Às vezes não vamos liquidar isso. Então Deus nos dá, Jesus nos dá uma nova oportunidade, né? E nós, enquanto desencarnados, nós aprendemos o porquê que nós vamos reencarnar. Só que, maravilhosamente, esquecemos das vidas passadas. Né? Porque já imaginaram, né? Se nós nos encontramos aqui e eu fui um cara totalmente errado, né? Um cara que machucou aqui, machucou ali, levou ali, né? Fez uma coisa errada lá, né? Como é que vocês iriam me julgar? Né? E como eu iria julgar, né, se encontro alguém? Aqui não, né? Aqui não acontece. Né? Aqui só acontece gente boa. Né? Não é, dona Feliz? Né? Muito bom. Mas isso tudo para dizer que nós trazemos as coisas do passado e, graças ao bom Deus, nós esquecemos. Né? Quer dizer,
E tudo isso está lá dentro, né? Está no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, está lá, está tudo guardado, né? Por isso que de vez em quando a gente quer fazer uma coisa boa, mas alguma coisa lá, né, volta, e aí a gente acaba fazendo alguma coisa errada. Já notaram isso? É verdade ou não? Muito bom. Então veja, a nossa família não se restringe apenas àquela ligada aos laços da consanguinidade da matéria carnal. A nossa família, ela é muito imensa, porque ela é composta por todos os espíritos. E não se limita aos espíritos que estão, no momento, no pequenino mundo Terra. Né? O que é a Terra? Já tiveram a oportunidade, né, de ver, por exemplo, os planetas? Né? A Terra é uma bolinha lá, pequena, né? Tem outros que são imensos. E outros espíritos que habitam moradas, né? Vamos dizer, em mundos inferiores e em mundos superiores à Terra. Tudo isto compõe a grande família espiritual. E aí é a grandiosidade de Deus que se plasma por toda parte. E cada um de nós faz parte integrante desta grande família, com direitos e deveres absolutamente iguais. Todos nós, espíritos, fomos criados iguais, né? Simples e ignorantes, mas com a capacidade de progredirmos sempre sem limitações, tendo como meta a perfeição. Né? Por isso é que Jesus diz: serem perfeitos como o Pai. Ele nos deu o exemplo. Né? Quer dizer, jamais vamos alcançar a perfeição do Pai. Né? Porque se nós alcançarmos, nós vamos ser Deus. Né? E não vai. Né? Quer dizer, vamos ter a oportunidade de chegar bem pertinho para poder ajudar, né? E receber ali. Né? Já imaginaram você estar conversando com Deus, ou Deus fazendo ali uma observação, uma palestra? Né? Quer dizer, que maravilha. Né? Muito bom. Disse Jesus: sede perfeitos como o vosso Pai, como perfeito é o vosso Pai. A vestimenta densa da carne entorpece um pouco esta visão, que é muito ampla e majestosa do Espírito, de tal sorte que, quando estamos encarnados, nós passamos a dar maior valor à família material e tendemos a esquecer a grande família espiritual, a qual nós pertencemos. Né? Muito bom. Evidentemente, não podemos nem devemos menosprezar os nossos parentes carnais, mas também não podemos esquecer que somos espíritos eternos, integrantes da grande família espiritual. Né? Veja, não existe uma família que não tenha lá um parente que temos uma dificuldade com ele. Né? É um parente que nós precisamos envolvê-lo com muito mais amor do que aquele que nós nos sintonizamos mais. Não é isso? Porque ele também é um irmão nosso. E ele está ali, né? Não veio ali de graça nada. Né? Ele veio ou por uma dificuldade minha para compreendê-lo, ou ele e eu nos compreendermos mais. Não é isso? Muito bom. Por isso Jesus recomendava que devamos nos amar uns aos outros, amar o próximo como a nós mesmos. E veja, Jesus pedia para nós amarmos até os inimigos, porque o inimigo é um irmão nosso. Né? E é bom notar que Jesus não disse amar tão somente os parentes como a nós mesmos, né? Mas amar indistintamente, sem restrições, porque a lei do amor é universal. É a que rege todo o universo, todas as coisas, todos os seres animados e inanimados.
E é nesse sentido que nós devemos entender o que disse Jesus, quando estava rodeado de uma grande multidão de pessoas, e alguém lhe avisou que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, sem poder entrar, chamando quando ele disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E passando a olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Concordam com isso? Quer dizer, quem é minha irmã? Quem é minha mãe? Talvez minha mãe de vidas passadas seja aqui. E hoje eu envolvo a todos com muito amor. Mas falta aquela intimidade maior. Muito bom. E quando Jesus proferiu estas palavras, é claro que não queria renegar a sua mãe e nem seus irmãos. Ele quis apenas lembrar que todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai, do Pai misericordioso e bom, integrantes da grande família espiritual. A grande família espiritual é a nossa família. A nossa família que está em planetas inferiores e em planetas superiores. Outra sequência. Até que horas? Até 8h30. 8h30. Nossa família atual poderá nada ter a ver com as famílias com as quais convivemos no passado distante ou mesmo próximo. Este raciocínio pode nos dar um chacoalhão em nossos sentimentos de nossa posse afetiva. Mas se pensarmos que o objetivo da nossa caminhada, como consequência da etapa evolutiva que estamos vivendo, é amar o próximo como a si mesmo, é a expressão moral da perfeição a ser conquistada. Amar o próximo como eu me amo. É difícil, Mas, se Jesus mandou amar os inimigos, vamos amar os amigos. E vamos compreender cada vez mais os amigos. E podemos, então, perceber o quanto é necessário convivermos com pessoas e grupos diferentes, que nos proporcionem condições mais amplas e variadas de aprendizado e desenvolvimento. Compreendemos também que nossa família atual pode ou não ser parte da nossa família espiritual. Pode ser que, vamos dizer, alguém reencarnou ali junto conosco, não foi da nossa família anterior, da nossa família espiritual, mas está ali por algum motivo, para que nós o ajudemos, ou então para que ele venha nos ajudar. E nós podemos perceber, quer dizer, nós temos que compreender também que a nossa família atual pode ser parte da nossa família espiritual, que se constitui de todas as pessoas com as quais convivemos e com as quais estabelecemos laços agradáveis de afeição. A família consanguínea não cria necessariamente e por si só os laços espirituais. Quer dizer, não quer dizer que a família consanguínea crie por si só laços espirituais, porque às vezes nós estamos ali para um aprendizado. Nesta não vamos nos familiarizar, mas temos aí a próxima, a outra e assim sucessivamente. A família no sentido espiritual, ela é constituída por espíritos que mantêm os laços espirituais antes, durante e após as reencarnações,
mesmo estando em planos diferentes, né? Um pode ainda estar no mundo menor, outro pode estar no mundo maior, mas faz parte de nós. Né? E vejam, a família espiritual se amplia cada vez mais à medida que o círculo de afeições se amplia. Percebemos, pois, que cada reencarnação, proporcionando condições de aperfeiçoamento e equilíbrio de afeições já existentes e início de novas, amplia nossa família espiritual, da qual podemos perceber espíritos com mais afinidade no nosso lar. É este raciocínio que nos leva à compreensão da importância da família consanguínea, que reúne não somente os afinizados pela afeição e interesses comuns, como também os ligados pelos sentimentos negativos, amigos e adversários, para que na convivência cotidiana, nas lutas, nas alegrias, nas tristezas, haja que a harmonização se faça e se amplie, na sublimação dos sentimentos amorosos, do nosso amor, transformando, né, os relacionamentos difíceis em agradáveis. Né? Quer dizer, quem é que não conhece o caso de uma família que tem, vamos dizer, 4 irmãos e um parece que é a ovelha perdida. E às vezes não é. Ele está lá para que a gente possa compreendê-lo e ele possa nos compreender mais ainda. Talvez ele tenha sido um inimigo, né? Mas ali nós vamos fazer dele um irmão nosso verdadeiramente. Né? Muito bom. E cabe-nos, pois, todo o esforço da conquista e conservação da harmonização do lar, mesmo à custa de renúncias e sacrifícios, a fim de que todos os elementos da família consanguínea passem a fazer parte da nossa já existente família espiritual. Vamos ampliar. Se temos alguma dificuldade em nosso lar, vamos melhorar. Né? Para fazer com que essa dificuldade que estamos tendo, ela também venha a se acoplar com a nossa família espiritual, que está nos esperando. Né? Quer dizer, nos esperando assim no bom sentido. Muito bom. E vejam uma coisa. Eu acho que o livro, eu não sei, o livro de André Luiz, Nosso Lar, né? É um livro que eu tive, vamos dizer, foi a minha iniciação, né? Foi com o Nosso Lar. E eu tinha uma vontade de que todos, né, lessem o livro Nosso Lar. E tanto indicava, que um dia um cidadão chegou para mim, mas isso transcorrido já uns 15, 20 anos, ele chegou para mim e falou, isso aqui é o livro que você me indicou, é um negócio de Flash Gordon, tem ônibus, né, que voa, né, que lá tem como é que chama? Aerobus. O Aerobus, né? Tem o Aerobus, né? Isso é de Flash Gordon. Flash Gordon, para quem é do velho, quer dizer, ele falava sempre do espaço, né? Quer dizer, ele tinha instrumentos do espaço. Então, aí eu falei, e não é que é verdade, então eu puxei um pouquinho o freio de mão e já indico só quando ele não tem essas tendências. Né? Mas no livro do Nosso Lar, veja, acho que todos nós aqui, os que já lemos ou então conhecemos um pouquinho da história, André Luiz passou 8 anos no umbral. Né? E vejam, a mãe dele, né, estava bem acima de Nosso Lar. Né? E ela pedia, né, incessantemente por ele. E até um diretor do Nosso Lar estava sempre velando por ele.
Até que um dia, né, ele, como disse o enfermeiro que ajudava ele, aí ele tirou a batina, passou a ser, né, um irmão, e aí depois a mãe visita ele. Ele não tinha condições de ir até a mãe, não é? Quer dizer, porque o espírito dele não tinha, vamos dizer, condições de assimilar, né, a vibração de onde ela estava. E o pai de André Luiz, estava no umbral, mas numa situação calamitosa. Por quê? Ele teve duas amantes, né, na vida, na última existência. E ali estavam elas, né, sugando ele né, e também, agora com você, né, quer dizer, que vem a cobrança. E aí, a mãe de André Luiz assume a condição de que ele, o marido, né, o pai de André Luiz, reencarne e ela reencarnar também, né? Veja a distância. Se ela já viu André Luiz para vê-la, né, teve que se transformar, né? Quer dizer, teve que subir, né? Quer dizer, como diz o Lísias, né? Quer dizer, ele teve que tirar o avental de médico, né, para ser mais humilde. Então veja, ele não tinha condições de ir até a mãe, mas a mãe se propunha a descer, inclusive até onde estava o pai, né, para reencarnar ela também, se casarem e ela ser a mãe dessas duas amantes do pai. Né? Isso é amor ou não? Não é? Quer dizer, veja, né? Isto, ela quis ampliar essa família, né, universal. Né? O que ela fez? Ela fez um trabalho maravilhoso, que, veja, eu acho que nós não teríamos, né, condições de aceitar isso. Ela aceitou. Aliás, foi ela que pediu, né, para que isso acontecesse. Então vejam, né, quer dizer, da facilidade de quando nós, à medida que nós vamos compreendendo um pouquinho mais, nós podemos abraçar, né, com muita tranquilidade, muita serenidade, né, novos avanços. E ela não tinha necessidade de reencarnar, porque ela já estava numa situação bem, né, quer dizer, ali a situação dela era subir ainda um pouquinho mais. Né? Então, vejam que são os exemplos que a doutrina nos dá, né, para que nós possamos realmente sermos mais tranquilos, né, e seguir um pouquinho os ensinamentos de Jesus. Amar o nosso próximo como a nós mesmos e amar os inimigos. Né? Quer dizer, não quer dizer que nós vamos, porque, por exemplo, se sente uma pessoa aqui que, por uma inimizade, ele fez alguma coisa errada, ou eu fiz alguma coisa errada, né? Eu não vou vibrar por ele, né, como eu vibro pela nossa amiga aqui de tantos anos. Né? Eu não posso vibrar como por vocês, que são dóceis, estão aqui para também crescer. Né? Que esse é o nosso objetivo, de melhorarmos o nosso interior. Como é que eu faço? Não desejar nenhum mal a ele. E pelo contrário, né, se eu peço a Deus, né, para que abençoe a cada um, para ele eu tenho que mandar um pouquinho mais, né, mandar uma dosezinha a mais. Veja o exercício que nós temos que fazer. Quer dizer, eu não preciso chegar lá e abraçar, né, mas tenho, por obrigação, envolvê-lo com
um pouquinho do meu coração, né? Muito bom. Odilei, alguma pergunta a fazer? Não. Se não tem, cale-se eternamente. É brincadeira, né? Ele vai cantar uma música, aí depois o senhor faz a prece para encerrar. Ah, ok. Maravilha. Desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim, meus irmãos, com a elevação dessa canção nos proporciona é de São Francisco e que nos ensina a amar e a perdoar. Nós vamos agradecer a Deus e Jesus, a doutor Bezerra de Menezes e a sua falange, essa oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus e que busquemos levar para os nossos lares essa tranquilidade, essa serenidade com que estamos envolvidos. E que nós, ao chegarmos em nosso lar, possamos abraçar aqueles que lá estão nos esperando ou estão fazendo parte da nossa grande família. Peçamos as bênçãos por todos os necessitados, os aflitos, os desesperados, por aqueles que se desviaram do caminho reto, por aqueles que não têm um teto, um lar, um agasalho, não têm um pão para saciar a fome. Jesus os envolva, os abençoe. Peçamos as bênçãos para o nosso planeta, paz para toda a humanidade, porque nessa fase de transição, quantos tormentos acontecem na vida de cada povo. Peçamos as bênçãos para
Santo nos dá a oportunidade de estreitarmos cada vez mais os laços afins entre encarnados e entre os desencarnados, que aqui nos ajuda, nos ampara. Vamos lembrar também pela companheira Dona Feliz, que teve probleminhas durante a semana, que ela se restabeleça prontamente, que o Dr. Bezerra possa auxiliar e auxiliar a cada um de nós. E assim, agradecidos, pedimos a Jesus a permissão para encerrar o nosso encontro de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada. Boa disposição. Obrigada. Vai com Deus, tá? Deus abençoe a tua casa. Muito bem, né, gente? Que a gente, então, pense, né, no que ele falou, quem são os nossos pais, né, quem são nossos irmãos, nós somos irmãos juntos, né, às vezes nascendo em outras casas, em outras famílias, mas nós continuamos sendo irmãos, né, filhos do mesmo Deus, que a gente pense sobre isso na hora de ajudar, de perdoar, é muito importante que a gente pense, né, e reflita, por isso que é bom a palestra abre os nossos olhos, né. Então vamos lá, para a gente passar os nossos recados, né? Segunda-feira a gente já sabe que a gente tem aqui o atendimento fraterno, quem precisar de um atendimento deixa o nome no caderno ali na frente e a gente vai convidando, né? Conforme vai tendo vaga e a nossa disponibilidade também de atendimento. A gente faz aqui, eu e a Fabíola, com o maior carinho, a gente ajuda aí no atendimento fraterno, que é uma terapia, né? Voltada, claro, para a doutrina espírita, porque nós estamos numa casa espírita e a gente usa esse lado também para auxiliar. O horário de atendimento é de 14 às 16. Terça-feira a gente tem a palestra, em cima a evangelização, e a gente tem a nossa biblioteca aqui. Então, depois dos passes, é o que acontece nesse dia de hoje. Importante que a gente venha à casa espírita, que a gente já está recebendo desde a hora que sentou, não é só o passe, que a gente procure se manter aqui. Às vezes o nosso pensamento sai um pouquinho, mas vamos procurar ficar aqui, porque é importante. Enquanto estamos aqui, estamos recebendo bastante coisa, né? Estamos trocando e a espiritualidade vai nos ajudando muito. Quarta-feira a gente tem o estudo da mediunidade, é aberto, né, a todos que queiram aprender. Quinta-feira a gente tem o estudo sistematizado da doutrina, nós estamos estudando o livro dos Espíritos, 19h30 até as 21h também. Sexta-feira a gente tem um tratamento espiritual. Quem hoje não tomar passe através do médium, recebendo uma intuição, né, do mentor, achar que a pessoa precisa de um tratamento espiritual, vai ser convidada a voltar na sexta-feira. E a gente sempre diz que a pessoa assim, não fique pensando que você está doente ou alguma coisa, não é nada disso. Às vezes é uma melhoria energética, às vezes é um cuidado com você, então é apenas isso, né? Não ficar pensando coisa negativa, né? É importante fazer um tratamento espiritual, ajuda muito, abre caminhos, abre a nossa mente, nos ajuda bastante. Sábado a gente tem o estudo da mocidade espírita, né? Temos aqui um membro, né? Que é o Matheus, fazendo essa música maravilhosa. Já viu como é que todo mundo canta agora no final com você? Essa voz doce do Matheus, né? Parece um anjinho cantando pra gente, né? E é muito bom. E o Natan, né? Que é nosso jovem aqui, que comanda. E eles estão aí nesse trabalho bonito, né? De 15h30 às 16h30. Quem quiser vir participar, o jovem quiser fazer parte de uma coisa bacana, porque grupo jovem ajuda muito você a pensar, a discutir, você perde a inibição, porque você conversa com os amigos, você aprende a colocar a tua opinião, é bem legal na vida lá fora, né? É um caminho bom. A nossa biblioteca, né? Vinha de Luz, tem muitos títulos aqui, se alguém se interessar, pega emprestado, anota no caderninho esse que está aqui, fica um mês. Se precisar renovar, é só renovar. A campanha do quilo. Então, gente, vamos falar sobre a campanha do quilo, porque é sido muito importante.
Eu queria perguntar para todo mundo que está aqui hoje, se semana que vem pode trazer o quê? Só pensa, por favor, porque a gente está sem nada. Nada. A gente vai entregar aqui e a responsável vai dizer para mim, nós estamos precisando de mais aqui. Então, se alguém puder trazer alguma coisa que seja, qualquer coisa, um quilinho de arroz, um quilinho de farinha, um quilinho de... Só precisa de macarrão, que a gente tem um doador que nos dá todo mês, então não precisa. Mas qualquer outra coisa que puder trazer, traga, que tá difícil da gente conseguir ajudar pessoas. Não é para nós, é para aquelas pessoas que estão realmente passando por necessidade. Então, se todo mundo que está hoje trouxer a semana que vem, olha aí, já deve ter uns 30 minutos aí para a gente começar, tá? Então, por favor. E uma coisa importante, nós vamos fazer, no Natal, a gente sempre faz uma cesta melhor, porque tem gente que não tem a mesma oportunidade que nós de comer uma coisinha melhor. Então, a gente vai pedir um franguinho. Tem uma lista aqui de 16 pessoas que queiram fazer a doação de um frango para doar. Então, é só deixar o nome e o telefone. Depois a Giovana vai entrar em contato para dizer, você quer doar aqui, ou Valéria, você ficou de doar, você pode trazer tal dia? Porque aí esse franguinho vai na cesta das pessoas para incrementar um pouco mais. Quem não quer no Natal, né, comer um franguinho assado, uma farofa, fazer uma coisa legal? A gente está precisando muito. Então, Doce. e o docinho também, é verdade, um chocolatinho também para dar uma incrementada. Às vezes a pessoa fala, eu não posso comprar o frango, mas eu posso trazer várias caixinhas de gelatina. Eu posso trazer um docinho de pêssego, eu posso comprar uma goiabada e coloca aí na cesta para dar uma incrementada. O que puder fazer nos ajuda muito. E quem puder ajudar, essa listinha do frango está aqui, depois coloca o nome. É muito importante. E vamos ver, semana que vem a gente enche aquela caixinha lá na frente, tá? Vestimentas, muito obrigada, a gente sempre pede isso por causa do calor, porque às vezes a gente vai lá tomar passe, a gente tem que estar organizado, e porque existem espíritos que às vezes, né, se desequilibram, né, quando vem uma roupa muito decortada. É por isso que a gente fala sobre essa importância da vestimenta. Vamos para o próximo tema, né? Semana que vem já é dezembro, olha como o tempo passa rápido, né? Vai ser dia 2, o tema é Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 25, itens 1 a 5. Quem vai ser o expositor é o Dalmo de Santa Anésia, do Centro Espírita Amor e Caridade. Ok? E o QR Code... não trocou? Não, é porque eu tirei o clipe para botar no frango. Não, o QR Code é aquele ali mesmo. Ok. Não, mas a palestra tá certa, né? Tá. O que eu quero falar é que... Eu não entendi nada. Ainda tá gravando. Não pode gravar. Já foi. O Natan vai fazer no lugar do Dal. Ok. Então não vai poder vir. Tá com problema. Tá. Então vai ser o Natan que vai fazer essa palestra aqui, gente. E o QR Code é quando vocês quiserem assistir uma palestra. Eu gostaria de mandar essa palestra para alguém que é muito legal e que não pôde vir. Aponta para aquele QR Code ali no telefone quando sair, que está embaixo do quadro de avisos, porque ali ficam todas as palestras, os nossos recados, aí faz parte aí do nosso grupinho, que a gente também está na internet, né? Semana que vem, quem vai presidir é a Tati, e e evangelizar, está aqui a Angélica, mas ela teve bebê, então é outra pessoa que deve entrar aqui e a gente vai falando entre nós, tá bom? Obrigada pelo silêncio, pelo carinho, e agora a gente vai para a segunda parte. Tomar paz e ficar muito bem, ok?